Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, minha gente, seja muito bem-vindo a mais uma palestra do CONACAT, o Congresso Nacional de Católicos Digital, né? Eu me chamo Yuri Nascimento, sou de Pacajus, no Ceará. Eu acompanhei a primeira edição do CONACAT, que foi sobre tecnologia e fé, essa questão das redes sociais, dessa cultura de encontro que o Papa Francisco nos chama através das mídias sociais. E eu, esse ano, estou tendo o privilégio de estar participando, né, como palestrante nessa segunda edição do CONACAT. Né? E essa segunda edição traz uma temática muito necessária para os tempos de hoje, para a sociedade de hoje, que é sobre a família, né? Sempre família. Então, essa temática do CONACAT desse ano é como um soar, né, da voz de Deus para o plano dele para a família, né? Então, é muito necessário, é muito urgente este tema, né? A família que está tão atormentada, está sendo bombardeada por todos os lados, para que, né, seja desconstruída, seja desmontada o conceito de família. Então, minha gente, a gente entende e dá para entender que muitas vezes, né, a família entra numa confusão porque existe uma dificuldade de exercer os papéis dos membros dentro da família, ou seja, né, existe uma desordem que vai dando à família uma confusão interior, né? Então a gente vai falar muito disso hoje, né? Desta ordem na casa, né? E a gente vai entender que existem diferenças dos papéis dos pais e dos filhos, né? Então a gente vai construir, né, nesta palestra, eu vou tentar, né, junto com você, construir essa ordem na casa. Como é que construímos uma ordem da casa, né? Como é que nós podemos sair desta confusão que existe muitas vezes dentro da família, porque os membros da família não conseguem exercer os seus papéis, né? O seu papel particular dentro de casa, né? Então a gente vai de primeira mão fazer uma analogia, né, com uma casa quando vai ser ornamentada, né? Então, quando a casa vai ser ornamentada, existem diversos objetos, né? Cada um com a sua função, cada um com o seu lugar específico, né? E que nenhum deles se confundem, mas cada um é importante para a ornamentação. Então a gente precisa entender que assim também é a família. Cada membro tem o seu papel específico e particular dentro da família. E que eles não podem se confundir, né? Eles não podem se bater, né? Existe um papel distinto para cada um. Um papel distinto para o pai, um papel distinto para a mãe e para os filhos, né? Então, é preciso entender que existe diferença dos papéis, né, que devem ser exercidos particularmente por cada um, né? Então, a gente vai entendendo que existe uma hierarquia de deveres que devem ser exercidos pelos membros da família. Ou seja, né, o pai ele não pode se interferir naquilo que é próprio da mãe para a educação dos filhos. E nem a mãe pode se interferir naquilo que é próprio do pai na educação dos seus filhos, né? Então, os filhos têm os seus pais como referência no seu desenvolvimento, né? No desenvolvimento da sua personalidade. E quando esses papéis não são exercidos de forma correta, né, podem existir déficits, ou seja, fragilidades na personalidade do filho a partir do momento que ele está em crescimento, está em desenvolvimento. Então a gente né? A gente precisa entender que é preciso existir uma ordem dentro de casa para que exista, né, esse fruto dentro da família, né, esse fruto da fraternidade e do amor. Né? Então a gente vai entendendo que a família é o alicerce dos filhos, né?
Assim como um pai que, quando estava no seu desenvolvimento, foi educado pelos seus pais, né, os filhos daquele pai também devem ser educados conforme existe e conforme é preciso, né? Então, a gente vai entender que o pai deve tomar para si o seu dever de pai, né? Acolher a sua responsabilidade. Este que traz na sua personalidade este caráter de firmeza, né? Essa autoridade nas suas decisões frente à família. O pai ele traz em si isso, né? O seu ser homem traz essa personalidade de firmeza, né? Essa personalidade de autoridade, porque é próprio dele. Então o pai que também se destaca no papel de companheiro da mãe, ou seja, companheiro da mulher. E aí os filhos vão entender como se deve respeitar as mulheres, né? E como se deve respeitar as mães. Então, um pai que não é companheiro da sua esposa, né? Um pai que não é companheiro da sua mulher, né? O filho vai crescendo também desta forma, principalmente os homens, né? Um filho homem ele vai crescendo, né, com referência frente aos seus pais, né? Então um pai que não é solidário com a esposa, né, um pai que não ajuda em casa, né, o filho vai entender que os homens e o pai também é dessa forma, né? Então a gente precisa entender que o pai ele tem o seu dever, né? Então quando ele se torna pai ele deve tirar, né, ele deve exercer o seu dever de pai, né, e aquilo que é próprio dele. Então o pai que também, né, se destaca como companheiro da mãe, né, companheiro da esposa, né, ensinando os filhos a respeitar as mulheres, né, com amor, né, e com respeito, né. O que é próprio também do pai é dizer não quando for necessário, né, quando for preciso dizer não, né. Os filhos precisam ouvir essa autoridade dos pais, né, tanto para o filho como para a mãe, né. Então é necessário esse dizer não, que é próprio do pai, próprio do ser homem, né. Essa é uma oportunidade de ajudar o filho a não ser guiado pelos seus próprios desejos e instintos, mas fazê-lo entender quais são as suas reais necessidades. Então, é levar o filho ao seu autodomínio. O pai que, ao dizer não, né, e explicar por que ele disse aquele não, né, não é algo que é negativo, e é algo realmente puramente negativo, mas essa negatividade, entre aspas, né, leva o filho a ser educado, né, a dizer para ele que ele não pode viver segundo os seus instintos e os seus desejos, como a mídia fala, né, como a mídia diz, né, e corrigi-lo sempre que for necessário, né. O pai deve trabalhar isso em todas as fases do seu filho. Então veja, né, como nós hoje, né, dificilmente vemos isso, né, dificilmente vemos os pais dizer não, né, deixa os filhos ao seu bem entender, ao seu bem querer, né, e os filhos vão crescendo numa libertinagem, né, o filho não vai sendo educado a ter responsabilidade com a sua própria liberdade, né. Então esse dizer não do pai é ensinar ao filho também a usar a sua liberdade. Então quando o pai não diz não nas coisas necessárias, né, então o filho ele vai crescendo como se fosse o seu bem querer. Eu sou dono de mim mesmo, eu posso fazer o que eu quiser. Então a gente vai entendendo que o pai ele tem esse papel específico, né, de ser companheiro da mãe, de dizer não, de ter essa autoridade frente às famílias, né, frente à sua família, essa personalidade de firmeza, de autoritário, né? Então os homens, né, não podem perder essa personalidade, né, não podem perder isso que é próprio do seu ser homem, né? Então, e a mãe com a sua personalidade, né, própria de mulher, que traz em si uma docilidade de coração, né? E aí você vai vendo que é totalmente distinto do pai, o papel da mãe, né? O pai que é mais este homem firme, né? E a mulher que é aquela que é mais dócil, né? De coração, né? Deve ajudar os seus filhos
educando-os para o amor verdadeiro, para que o filho não cresça carente de afeto e nem desorientado para a vida. Então você vê, né, como é importante o dever da mãe, essa característica dócil que ela traz. Então é da mãe que o filho vai ser educado para o amor verdadeiro, né? A preencher o seu coração com o amor verdadeiro, né? Então deve educá-los para a honestidade, né? A mãe, é a partir da mãe que os filhos vão aprender a ser honesto, né? A bondade, a ser bondoso, né? A retidão, né? O respeito com as pessoas, né? Por quê? Né? Porque a mãe é essa mulher dócil, né? Não quer dizer que o pai também não respeite os outros, não quer dizer que o pai não seja bondoso, né? Não quer dizer que o pai também não ensine os filhos a ser honestos, mas que isso é próprio da mãe, porque ela traz em si essa característica, ela traz em si isso na sua personalidade, né? Então é no colo da mãe que o filho deve aprender a ser gentil, né? A ser humilde e simples. Veja, né? E aí isso é desde o tempo de Jesus, da Sagrada Família, né? São José, que foi este pai adotivo de Jesus, né? O próprio Deus deu a ele este dever de educar o seu próprio filho, né? São José que levou, né, Jesus a crescer nesta honestidade, também a crescer na responsabilidade, né, a crescer sendo homem de verdade, né, a ser varão de verdade, né? E Maria que foi ensinando o seu filho a essa bondade, a este amor verdadeiro. Então veja que o modelo de família para as nossas famílias é a própria Sagrada Família de Nazaré. Então muitas famílias hoje querem encontrar modelos de família, né? Porém o próprio Deus nos deu uma, né? O próprio Deus nos deu um modelo de família que é a própria Sagrada Família, a Sagrada Família de Nazaré, né? Então é no colo da mãe que o filho vai ser educado para aprender a ser gentil, né? Como Maria ajudou Jesus, né? Educou Jesus, né? Para ser humilde, né? Jesus que foi crescendo na humildade, né? Que foi crescendo em estatura e graça, né? E a ser simples, né? Jesus foi crescendo sendo um menino, um jovem e um homem simples, né? Então a mãe, é da mãe ensinar isso ao filho, né? Então a gente vai entendendo que isso é próprio da mãe, né? É no colo da mãe que o filho aprende a caridade, que é o próprio amor, né? A caridade, que é o amor, aprende a crescer na pureza, né? Veja só, Maria é para nós essa mulher pura, né? Essa mulher que é exemplo de pureza para nós, exemplo de castidade. Então veja, né? Já em Maria, né, exerce esse dever da mulher própria, né? Próprio da mulher. Esta ajuda para ajudar o filho a crescer na pureza, na castidade. No caminho para a responsabilidade também é próprio da mãe, né? É a mãe que deve ajudá-lo a não crescer na desobediência, né? A vencer esta desobediência que, né, foi o pecado de Adão e Eva, né? Então a mãe, né, assim como Maria ajudou e educou Jesus, né, as nossas mães hoje devem educar o filho a não ser desobediente. Então existe uma confusão dentro da família hoje, né? De muitas famílias, de a mãe não exercer o seu papel e nem o pai exercer o seu papel, né? Então vão deixando que o mundo ensine, né? O que eu escuto por aí muitas vezes o mundo ensina, você não quer me escutar, você não quer escutar os meus conselhos, mas o mundo ensina. Não, pai, não, mãe, o mundo não nos ensina nada, né? O mundo só nos ensina o mal. Você vê a sociedade hoje, né? A sociedade hoje nos ensinando que existem diversas famílias, né? Sendo que Jesus só criou uma forma de família, né? O homem e uma mulher que se unem e fecundam uma nova vida. Então o mundo hoje quer nos mostrar que existe família, diversas famílias, homem e mulher, né? Homem com homem, mulher com mulher, né?
Não é só a família constituída entre um homem e uma mulher. Então, você vai entendendo que o mundo não tem como nos ensinar algo bom, né? A sociedade que quer viver sem Deus, né? Há uma sociedade que quer destruir a família, né? Uma sociedade que quer desmontar a família, né? Uma instituição que é opressora. Isso é o dizer da sociedade, né? E o plano de Deus não é isso, né? Se você for ver, no princípio não era assim, né? Deus criou o homem e a mulher para uma comunhão, e desta comunhão de amor nasce uma vida. Então a gente vai entendendo que a mãe, é próprio da mãe ensinar o filho a não ser desobediente, né? Nos gestos e palavras inconvenientes, né? Os palavrões hoje dentro de casa é muito próprio, né? A mãe que vai respondendo o próprio filho, né? A mãe que com a sua língua vai fazendo com que os filhos cresçam nesses gestos e palavras inconvenientes, que são os palavrões, né? Hoje o menino aprende da língua, veja que só, entendeu? Né? Um menino que aprende a falar palavrão, né? Então é próprio da mãe ajudar o filho a crescer, né? A tirar do coração isso, né? Então os pais têm o dever de educar os filhos nas suas dimensões material, intelectual, moral e religiosa. Então, esse é o dever dos pais e dos filhos, né? E o filho tem em si este dever de obedecer, né? De respeitar os seus pais, obedecer os seus conselhos, honrar, amar e sempre servir os seus pais, né? E servir nos serviços domésticos, que não tira pedaço de ninguém, né? E ajudá-los até mesmo no momento da velhice, né? O que é muito difícil ver hoje. Os filhos que crescem deixando os seus pais quando se tornam velhos, que colocam nos asilos. Não, né? São seus pais, né? Então você deve ajudá-los, né? Então, o que é que... E como isso, essa desordem acontece, né? Você pode se perguntar. É pela própria TV. A própria TV vai ensinando os seus filhos, ou seja, vai doutrinando os seus filhos a entender que a família é isso, né? Essa confusão que existe hoje, né? O pai que trai a mãe, né? A mãe que trai o pai, né? O pai que tem duas mulheres, né? Onde já se viu isso, né? Isso é fora do comum, isso é fora do plano de Deus. Então a gente precisa hoje ter famílias restauradas, ter famílias novas, né? E essa ordem só vai ser, as famílias só vão conseguir essa ordem a partir do momento que eles próprios entram num diálogo, né? E isso é muito difícil ver em muitas famílias hoje, né? Como é necessário, como ajuda o diálogo familiar, né? O pai que se senta com a mãe, o filho que se senta com os pais para dialogar, para crescerem juntos, né? Então você vai vendo que realmente é um alicerce que vai ajudando os filhos a crescer para a sociedade, a ser bons cidadãos, a ser bons filhos frente à sociedade que quer destruir as famílias. Então pai, mãe, né, tenham para ser essa responsabilidade de pai e de mãe. E filhos, né, eu que sou filho ainda, né, tenha a responsabilidade de obedecer os seus pais, de respeitá-los, de honrá-los e de amá-los, e de ajudá-los sempre que for necessário. Então essa ordem dentro de casa só vai ser alcançada a partir do momento que os pais e os filhos se dialogam, né? Entram num diálogo, né? Entram, deixam que o amor organize tudo, porque já diz João Paulo II que o amor explica tudo. Então o amor é o que explica a família, né? O amor é que vai explicar a fraternidade, o amor é que vai explicando o diálogo, esta comunicação dentro da família. Então, busque pais, né? Busque mães e filhos exercerem este papel que é próprio de vocês, né? E aí você vai ver, né? A partir da Sagrada Família, a partir de São José, de Nossa Senhora e de Jesus, como a sua família vai entrar numa ordem, né? Então, minha gente, é isso, né, que eu busquei passar para vocês, né? É isso que, né, a partir dos meus estudos, a partir da minha própria experiência, eu vou transmitindo para vocês, tentando,
né, ajudá-los nesta busca, na busca desta ordem dentro da família, né? Então é possível, né, eu digo para você que é possível esta ordem familiar a partir do diálogo e a partir do momento em que nós deixamos que o amor prevaleça na família, né? Uma família que não deixa que o amor prevaleça, né, é uma família que entra perfeitamente e diretamente numa desordem. Então é o amor que vai ordenando tudo, né? É o amor que vai levando o pai a exercer o seu papel de pai, a mãe a exercer o seu papel de mãe e os filhos exercer o seu papel de pai, de filhos, né, ou melhor dizendo. Então, minha gente, né, eu agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui no CONACAT, de estar palestrando para vocês. Eu espero ter ajudado vocês a construir essa ordem dentro de casa, né? Então, é possível. Deus abençoe vocês, que Maria ajude vocês e que a Sagrada Família interceda por nós e interceda pelas famílias do mundo inteiro, para que nós tenhamos famílias novas, para fazermos um mundo novo, um mundo mais melhor, né? Para proclamar o plano de Deus, né? Então, no momento em que eu estava rezando para esta palestra, eu senti muito no coração de que as famílias hoje é necessário serem um sinal profético que proclama o plano de Deus para a família, né? Que é a glória, que é o amor, né? Então, muito obrigado. Eu espero ter ajudado vocês com esta palestra, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.